Hoje nós vamos falar sobre a pedra da desobediência. E ele falou assim, ai. Números 20, 11 diz assim: então Moisés levantou a mão e bateu na pedra 2 vezes. Diga, bateu. Diga, bateu. Na pedra 2 vezes com a vara e jorrou muita água. Em algumas versões você vai ver que bateu na rocha. E jorrou muita água. Assim toda a comunidade, todos os seus animais beberam até matar a sede. Que milagre, né? Moisés foi lá, bateu na pedra, bateu na rocha e saiu água ali para alimentar, para saciar a sede de todo o povo e dos animais que estavam ali. Pastor, mas você não falou sobre desobediência? De repente, pelo versículo que nós lemos, agora, você não consegue entender qual foi a desobediência de Moisés naquele ponto ali. Deu. Pastor, ele bateu na rocha, tal, aquilo outro, aconteceu um milagre. Mas um pouco antes, Números 27, 8, versículo 7 e 8, diz assim, ó, o Senhor disse a Moisés, você e Arão peguem a vara e reúnam todo o povo. Enquanto eles observam, falem, diga falem, aquela rocha ali, e dela jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade de seus animais. Ah, sim, agora acho que você está começando a entender, se você já não conhecia essa história, que Deus falou para Moisés e Arão fazer o quê? Falarem a pedra, a rocha. E eles fizeram o quê? Bateram. Mas pastor, pelo amor de Deus, isso não chega nem a ser desobediência, pastor. Deu. A água não saiu? O milagre não aconteceu? Não aconteceu o milagre, gente? E eles tiveram alguma consequência? Números 20, 12 diz assim, ó, o Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Pastor, então quer dizer que Deus falou para Moisés ali, falar com a rocha, falar com a pedra. Moisés, em vez de falar, bateu. E por causa disso, ele deixou de entrar na terra prometida que ele estava tão ansioso aquele tempo todo. Diga assim comigo, sim. É para você ver como é que Deus é misericordioso e gracioso demais com a gente. Nós fazemos umas coisas muito pior, gente. Entendeu? E nós estamos aí ainda galgando para a terra prometida, em nome de Jesus. Entendeu? Então, mas pastor, que gravidade é essa? Moisés só falou, mas por quê? Eles deixaram de entrar na terra prometida por causa dessa desobediência. E sem mais delongas, eu quero tirar algumas lições com você sobre esse texto. Uma coisa importante antes de a gente começar é o seguinte: Moisés não bateu porque ele achou, a desobediência ali eu entendo que veio porque Moisés bateu porque ele achou que era na força dele. Tanto que Deus fala assim, vocês não confiaram em mim. Por quê? Porque Deus mandou falar e eles bateram. E as lições que eu quero tirar com vocês é o seguinte: primeira delas, obediência parcial é desobediência. Diga comigo, obediência parcial é desobediência. E aí nós já lemos o texto de Números 20, 11 que diz, então Moisés levantou a mão e bateu na pedra 2 vezes com a vara e jorrou muita água. Assim toda a comunidade, todos os seus animais beberam até matar a sede. Obedecer não é você obedecer apenas aquilo que você quer, apenas aquilo que te apraz, mas é obedecer em tudo. Se você obedece pela metade, você está sendo desobediente. Você está entendendo? Se você faz algo e para no meio, para você poder, tipo assim, eu só consigo ir até aqui, eu só consigo me posicionar até aqui, pastor. Eu não consigo obedecer a Deus em tudo. Então você está sendo desobediente. Você não está obedecendo 50%, você está desobedecendo 100%. Com Deus ou é tudo ou é nada. E foi exatamente o que aconteceu ali com Moisés. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque ele obedeceu a Deus em uma parte, que foi o quê?
ir até a pedra e bater na pedra. Não era para ele bater, era para ele falar. Mas a água aconteceu o quê? Jorrou. Ou seja, de repente você pensa assim, ele obedeceu uma parte. Mas como é que acontece isso? Traga para nós aqui, pastor. De repente o seu líder fala para você fazer algo, você faz só até a metade. De repente Deus fala bem assim, você precisa acordar mais cedo. Aí você acorda cedo só 2 dias da semana. De repente Deus fala assim, falar um negócio aqui, mas vou falar mesmo. De repente Deus fala assim, filho, acorda um pouquinho mais cedo hoje, vai lá com aquele povo lindo na igreja, que lavou aquela igreja toda, vai lá ajudar eles. Entendeu? E aí, parênteses nisso daí, eu quero que vocês derem uma salva de palmas bem grande para Jesus, pela vida de todos os irmãos que tiveram aqui hoje, aqui. A igreja está cheirosa, entendeu? Lavamos essa igreja toda, amém? Ela já era lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, agora pela água também, entendeu? Só que a gente não tem a mesma unção de Moisés, né? Porque a gente tentou jogar água para cá, irmão, mas não sai água de jeito nenhum ali, entendeu? Lucas Krause está sem, precisa ter mais a vara do cajado para poder. Pensou? Você podia bater aqui no meio, aqui, sai água daí, entendeu? Mas entenda isso, por favor. Obediência parcial é desobediência. Se você obedece até um determinado momento e depois não faz mais porque você entende que não é para você fazer mais, é porque você está obedecendo, você está desobedecendo. Ou você se entrega 100% ao Senhor, ou você se entrega a nada. Estão entendendo? De repente você entra num ministério. Semana passada, no domingo, nós tivemos o dia do voluntário, tivemos uma palavra poderosa da nossa pastora. De repente você entra num ministério e você quer servir quando você acha que você quer servir. Quando você está bem. Hoje eu estou meio mal. Porque, acordei com a cutícula inflamada. E aí, eu não, nem sei se tem isso, tem? Acordei meio... mas está um pouquinho frio, chovendo. Eu acho interessante que essas pessoas, quando é para a igreja... Vou começar a pegar um pouco mais pesado. Quando é para a igreja, é uma quantidade de desculpa que arruma, gente. E são as desculpas mais criativas. Não, estava dando comida para o meu lagarto que estava operado. Entendeu? Eu tenho uma calopsita e ela passou a noite toda orando. Sei lá. Não tem essas desculpas, mas tem umas desculpas que tipo assim, mas para o emprego você não arruma isso. Para poder ir numa festa, pode estar nevando, meu amigo. Pode ter uma piscina na frente da sua casa, você arruma um barco, um caiaque, alguma coisa, na festa eu não vou perder. Pastor, eu não sou assim para as outras coisas, eu sou assim só para a igreja, amém, mas a maioria não é. Choveu, açúcar em casa. Pastor, mas você sabe que Vila Velha alaga, né? Eu sei, mas alaga também quando vai para o emprego, alaga também para todas as outras coisas. Por que tem gente que vem então mesmo assim? Mas eu estou desobedecendo se eu não vi uma vez ou outra. Eu não estou falando de uma vez ou outra, estou falando quando você não entrega 100%. Quando chama você e fala bem assim, hoje o pessoal da recepção tem que chegar 15 minutos mais cedo. Miséria. Tinha marcado já o negócio, tal, paraná, rolo, paraná. Eu vou chegar, mas eu vou chegar só 7 horas. Você obedeceu? Obedeceu parcialmente. Você chegou às 7 horas. O que é obediência parcial? Você desobedeceu. Então vira o seu irmão e fala assim, obediência parcial é desobediência. Segundo lugar, a impaciência, ela gera a desobediência. Em seguida, Números 20:10 diz assim: em seguida ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha. E olha, Moisés deve ter falado bem assim, desse jeito aí, meu filho. Ouçam, seus rebeldes, gritou Moisés. Será que é desta rocha que teremos de tirar água para vocês? Você acha que Moisés estava tranquilo ali? Você chama alguém de rebelde tranquilo? Seu rebelde, seu bruxo, seu satanás, você chama alguém assim? Tranquilo? Não. Quando você fica muito nervoso às vezes, seu rebelde, seu chato, para não falar outras coisas, seu incircunciso, entendeu? Seu gadareno, esses são
as palavras cristãs, né? Entendeu? Quando você fica nervoso. Mas olha só, Moisés estava muito bravo, porque pensa num povo que reclamava. Aqui na família Vida e Paz nós não temos esse povo não, graças a Deus. Mas pensa num povo que murmurava, e era o povo escolhido pelo Senhor, reclamava de tudo. Faltava uma água, ai minha água. Faltava comida, fome. Fazia um calor, calor. Fazia um frio, frio. Chovia, chovendo. Sol, sol. E você vê isso tudo aí na palavra, aí na história. Entendeu? Então o povo reclamava. E reclamava. E Moisés ficou tão irado, que na hora que ele foi ter que falar com a rocha, ele bateu com tanta raiva. Falou bem assim, eu estou com raiva de vocês. Só que quem se lascou foi ele. A impaciência gera desobediência. Quando você não espera o melhor de Deus, quando você não espera aquilo que Deus tem para você, você acaba desobedecendo, e isso gera consequências na tua vida. Eu pedi para levantar aqui a mão quem tinha mais de 16 anos. Quem tem menos de 18 anos, levanta a mão. Exclui do seu vocabulário encalhado. Vou botar outra idade. Bota menos de 30. Quem tem menos de 30 anos, levanta a mão. Exclui a mesma palavra. Porque tem uma galera sofrendo por amor, gente. Numa impaciência, que fica um negócio que prejudica você mesmo. Por que você está falando de relacionamento de novo, pastor? Porque é o que tange isso daí. Ou relacionamento ou dinheiro. São duas coisas que são as coisas complicadas. Quando você não é paciente para poder esperar uma porta de emprego, ou para poder esperar algo que Deus quer colocar na tua vida, entendeu? Ou alguém para você. Aí você acaba desobedecendo. Aí você acaba tomando posições que você não quer tomar. Aí depois, sabe o que acontece? Você vem conversar com a gente. Ou você vai no seu líder de célula. Esse é namorar, né? Mas fulano, minha amiga, não me dá um Trident, não me dá um House. Esse dia nós saímos, ele pagou o lanche dele e falou bem assim, ó, tá lá a sua conta para você pagar. Eu já ouvi isso, tá? Eu já ouvi isso tanto de homem, não de pagar a conta, mas reclamando de como é que a mulher era, e quanto de mulher reclamando de homem. Entendeu? E eu sempre falo aqui uma coisa muito importante, mano. Quem é casado, que seu casamento seja muito abençoado, em nome de Jesus. Mas quem não casou e casar errado, vai chupar essa manga até o final, mano. Até que a pessoa, uma dos dois que esteja mais difícil, mude. Entendeu? É algo muito importante. Mas sabe por que a gente toma posições erradas, nossa vida, decisões erradas? Porque a gente não tem paciência. Porque a gente é a geração fast food. O que é a geração fast food? Que é as coisas na hora. Você pede um lanche e já fica no iFood esperando. Cadê o rastreio? Aí dá lá 7 minutos. Aí você fica no portão já. 7 minutos. 6. 5. 3. Aí dá 1. E às vezes demora mais que 1. É capaz de você mandar mensagem. Já faz 20 minutos que eu estou esperando aqui, ó. E está 1 minuto aqui. Eu não estou falando que às vezes não atrasa. Atrasa, muitas vezes atrasa. Mas é nessa nossa impaciência de querer fazer as coisas rápidas. Entendeu? Hoje em dia a internet é algo muito bom, graças a Deus. Tem até gente que estava pegando a internet da igreja aí sem eu saber. Entendeu? Mas hoje a internet... Brincadeira. É o que eu descobri hoje. Teve até gente que estava pegando aí. Hoje a internet é algo muito bom mesmo. Mas só que se ela dá uma travadinha, você já fica doido. Quem aqui é um pouco mais antigo, vai lembrar da internet de escada. Que você tinha que entrar só para meia-noite, quando tinha menos fluxo de gente. Ninguém podia ligar para sua casa, ou você ligar para alguém. Era quase um ritual que você tinha que fazer para poder ligar a internet. Entendeu? E aí você clicava no site, eu não sou muito velho, mas eu peguei essa época. Você clicava no site e ficava assim, ó, carregando. E aquilo ali era normal. Hoje se aparece pra você carregando, que internet bosta! Não anda! Já liga tal, caiu aí? Aí começou a criar esse monte de internet. SumiCity, City, Log, City, um monte de internet aí começou a criar. Por quê? Para saciar a impaciência.
a impaciência. Você quer ver uma outra coisa? Nós temos que ter nós temos que orar, nos posicionar, mas nós temos que ter paciência com o nosso país, gente, e com o nosso estado, com a nossa cidade. Por quê? Porque para recuperar tudo, a nossa economia, tudo, vai demorar um tempo. Vai demorar um tempo. Graças a Deus eu posso falar porque eles saíram do governo. Mas ficou a renca aí, ó, desde 1994. PSDB e PT. Roubando. E eu não estou defendendo o presidente atual, não. Entendeu? Tenho minhas contrariedades a respeito dele, mas continuo orando por ele. Eu olhei por todos esses também. Entendeu? Mas a gente é tão impaciente que a gente quer que não vai resolver amanhã. Não vai. Independente de quem entrar, tá? Só tem duas coisas que podem acontecer para resolver as coisas rápido. Jesus volta, a gente vai embora. Ou Jesus vem e fala bem assim, vamos mudar tudo aqui agora. Amém. Entendeu? Mas senão as coisas vão devagar. Nós vamos ter que ter paciência com o nosso país. Nós vamos ter que ter paciência com o nosso estado, com a nossa cidade. E continuar nos posicionando. Mas vira para o seu irmão assim, ó, calma. Porque se você, fala assim, porque se você for impaciente, você vai acabar desobedecendo. E tem outros exemplos na Bíblia, de pessoas que não esperaram. Abraão com Ismael. Como assim? Abraão e Sara recebem a promessa. Deus fala a eles que eles terão um filho. E daquele filho ali vai gerar uma nação. Só que a promessa não é que demora, tem um tempo para se cumprir. Só que a Sara fica indignada e Abraão começa a ficar também. E Sara fala bem assim, vai lá e se deita com Agar, minha serva. E aí pegou e se deitou e teve Ismael. E aí a promessa atrasou mais ainda para nascer Isaac. Por quê? Porque eles foram impacientes e erraram. E aquilo ali gerou muitas consequências. Abraão teve que mandar o filho dele embora. Ele não odiava Ismael, pelo contrário. Mas ele teve que mandar Ismael embora, junto com Agar, porque estava tendo um problema com Isaac. Depois que nasceu, ele teve que abrir mão de um filho dele. Era filho dele também, gente. Entendeu? E depois, se você for ler a história, os ismaelitas, aqueles que vieram de Ismael, guerrearam durante muito tempo contra Israel, contra o povo de Israel. E há os historiadores que dizem que os descendentes dos ismaelitas são os palestinos que estão lá hoje brigando lá em Israel. Não há 100% de confirmação sobre isso, mas há uma hereditariedade que aponta para isso. O erro lá atrás de uma impaciência causou um problema que veio até hoje, uma consequência. E eu não estou querendo colocar Abraão num julgamento. Pelo amor de Deus, Abraão é o pai da fé. Mas o que eu estou querendo dizer é que o pecado dele trouxe uma consequência. Meu Deus. Outras pessoas fizeram isso também. Fui rápido aqui, hein? Que é isso? Ninguém elogia quando a gente é rápido. Outra coisa que foram impacientes, o próprio povo de Israel que estava lá caminhando, Moisés foi lá e subiu no monte para falar com Deus. E Moisés ficou lá batendo um papo com Deus um bom tempo. Demorou. Sabe o que o povo fez? Vão adorar outro. Junta os ouros aí, todo que tem aí. Vamos fazer um bezerro de ouro. Moisés, para liderar aquele povo lá, tinha que ter muita paciência mesmo, gente. Moisés desce com tanta raiva, ele quebra as tábuas dos 10 mandamentos. Por quê? Porque o povo era impaciente. Pedro, não meu filho, Pedro da Bíblia, impaciente. Quando foram prender Jesus, ele sabia que iriam prender Jesus. Jesus já havia falado, vão me prender, vão me levar, eu vou passar por isso. Mas quando prenderam a Jesus, o que ele fez? Ele foi lá na orelha do servo, de Malco, e cortou. Quando chegar lá em cima, eu vou perguntar a Pedro, por que você foi na orelha do cara? Que o cara desviou e tal. Que? Vou matar você, vou cortar sua orelha. Entendeu? Mas, fechado parênteses. Foi impaciente. E gerou mais uma repreensão de Jesus a ele. Ei, baixa tua espada. E ainda passou vergonha que Jesus foi lá na orelha do cara e curou a orelha do cara. Passou vergonha, cortou a orelha de um soldado,
não precisava ter cortado. Jesus ainda falou com ele assim: segura as pontas aí, vou curar o cara vai ficar com a orelha novinha e você com a sua orelha velha aí, ó. Porque estava impaciente. E de repente você comete algum pecado porque você não tem paciência. Vira o Senhor e fala assim, ó, calma. Não tem quando alguns jogadores fazem gol e olham para a torcida e fazem assim, ó, calma que eu estou aqui. Entendeu? É Jesus falando com você assim, ó, calma, eu estou cuidando de você. Calma, eu estou guiando o teu caminho. Entendeu? E deixa eu falar um negócio para você. O tempo de Deus não atrasa nada. O tempo de Deus é perfeito. Tem coisas que não acontecem na nossa vida quando a gente quer, porque a gente não está preparado para receber. E Deus sabe disso. Mas aí quando a gente quer adiantar, o que acontece? Dá cabeçada. Aí fica aí, roda para um lado, roda para o outro, roda para um lado, roda para o outro, e não consegue acertar. Eu repreendo isso em nome de Jesus na tua vida. Você vai ter uma vida de vitória, de conquista, entendeu? Uma vida de uma caminhada constante. Esse negócio que nós somos uma geração inconstante, não, nós somos uma geração constante em nome de Jesus, que cresce, que rompe, que vai para cima, entendeu? Então, nada de impaciência, paciência. Uma terceira coisa, atenção ao comando do Senhor. Diga, atenção ao comando do Senhor. Números 28 diz, você e Arão peguem a vara, reúnam todo o povo, enquanto eles observam, falem aquela rocha. O Senhor fala para falar e não bater. Entenda uma coisa muito importante, filhos. O Senhor nunca erra. Diga, nunca erra. Ou seja, ou Ele não falou nada, ou Ele falou e nós que não entendemos da forma certa. E é interessante ver que, há um tempo atrás, antes de acontecer isso daqui, aconteceu a mesma coisa com Moisés. Êxodo 17:6 diz assim, ó, e eu me colocarei diante de você sobre a rocha do monte Sinai. Bata na rocha e dela jorrará água, que o povo poderá beber. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme ordenado. Numa situação anterior, Moisés acertou. Teve 2 vezes que o povo pediu água. O povo era chato mesmo. Entendeu? Na primeira vez, Deus falou o quê? Deus falou o quê? Bata. E ele bateu. Ah, pastor, então de repente, na segunda vez, Moisés entendeu que era para fazer a mesma coisa que a primeira. Se ele entendeu, é porque ele não ouviu direito a voz de Deus. Ele não teve o discernimento para ouvir a voz de Deus, da maneira que Deus quer falar. E eu quero, através desses pontos que eu falei com vocês, eu quero desmistificar algumas frases de efeito que estão sendo faladas por aí. Poucas. Primeiro, o fim justifica os meios. Não importa o jeito que eu vou fazer, pastor, o importante é acertar no final. Negativo. Como assim, pastor? Por que isso? Moisés bateu na rocha, não bateu? Saiu água, não saiu? O fim foi legal? Foi. Era para sair o quê? Água. Não saiu água? Sim, mas o meio, ele errou. Então os fins não podem justificar o meio. Como assim? Você não pode fazer algo hoje só para dizer que no final você acerta. Ah, pastor, estou meio errado aqui, tal, aquilo outro, mas uma hora eu acerto. Cuidado. Pode ser que essa hora não tenha mais. E eu estou falando disso há um tempo já, porque eu acho que Jesus está muito perto, muito perto, muito perto. Ah, mas se não estiver muito perto, pastor, e aí? Você vai ficar aí vivendo 70 anos com esse Jesus? Ixi, vou viver 70 e a eternidade. Que é a melhor pessoa para viver. Agora, entenda uma coisa muito importante. Nunca use essa alternativa, essa justificativa. Ah, o fim justifica os meios, pastor. O que eu estou fazendo aqui agora é um trambique. É uma coisa errada, mas é para eu poder ter dinheiro no final. Eu estou vendendo umas coisas falsificadas, entendeu? Mas não é crime não, tá? É falsificado. É só porque eu preciso comer, né, pastor? Aí de repente você começa a ganhar bem com as coisas falsificadas. Aí o que acontece? Você vai achar que é o quê? De Deus. Não vai? Ah, Deus está me abençoando tanto, pastor. Estou vendendo CD pirata, estou vendendo droga, estou vendendo ali coisa falsificada. Nossa, Deus está me abençoado tanto, pastor. Você não tem ideia, tanto que eu estou vendendo. Para os irmãos da igreja, então, venda bastante. Eu não sei o que é pior, se é quem vende ou quem compra.
Ah, pastor, mas eu vou comprar porque eu vou ser abençoado. Imagina eu com uma roupinha legal, tal, aquilo outro. Eu sou doido para usar uma roupa de marca. E eu não consigo usar original, não. Tem que usar falsificada, entendeu? O fim não justifica os meios. Você está entendendo? Está entendendo? Então vira o Senhor assim, ó. Faz o certo sempre. Outra frase. A voz do povo. Qual que é a frase? A voz do povo é a voz negativa. Pastor, mas nós vivemos uma democracia. Sim. Quer dizer que o governo é do povo a respeito da política. Agora, a respeito do domínio, é do Senhor. A voz do povo nem sempre, e quase sempre, não é a voz de Deus. A voz do povo gritou Barrabás. Soltem Barrabás. A voz do povo aqui estava querendo voltar para o Egito. O povo de Israel falava assim, ei, Moisés, você trouxe a gente para cá, era melhor estar como escravo lá no Egito, lá, que lá pelo menos tinha água. E aqui nós estamos sofrendo aqui, ó. Sabe o que é isso? A pessoa vive tão escravizada, que ela não se acostuma a viver na liberdade. Então, de repente, você pode estar assim. De repente, Deus te colocou para viver agora na liberdade e você não está entendendo como é que funciona. É uma coisa que eu falei que semana passada, nós temos que ter equilíbrio. Como assim? Nós vivemos num país livre e numa igreja onde nós pastoreamos pessoas livres. Só que as pessoas confundem. Ou elas não sabem viver na liberdade, ou elas continuam escravizadas, ou elas querem fazer tudo. Quer fazer tudo, Lucas. Quer beijar 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Vou testando, pastor, vou testando. Ver se dá certo. A que for melhor, só entende, né? Ah, vou fazendo isso daqui para ver se dá certo, pastor. Ah, vou dando só uma mentirinha de vez em quando, só para poder. Ah, pastor, esses dias meu patrão pegou e falou bem assim, fala que eu não estou. E aí é meu patrão, né? Entendeu? Teve uma vez que eu trabalhava num lugar que o chefe não era cristão. Graças a Deus eu saí porque eu tinha que sair mesmo. Mas, eu atendi uma ligação e eu peguei e falei bem, só um minutinho que eu vou ver aqui. Eu não sabia se ele estava. Aí eu fui lá e vi que ele estava. Aí eu falei bem assim, fulano está querendo falar com o senhor. Aí ele falou bem assim, fulano é um saco, tá? Avisa ele que eu não estou. Eu falei bem assim, não posso. Aí ele falou bem assim, como assim, rapaz? Eu falei, não posso, o senhor está. Ele falou, é claro que eu sei que eu estou, né? Aí ele me chamou de demente. Aí eu falei bem assim, eu sei que o senhor está, por isso que eu não posso falar. Aí ele falou bem assim, não, mas fala, rapaz, eu estou mandando você falar que eu não estou. Eu falei bem assim, não posso. Ou o senhor vai atender a ligação, ou eu vou falar a verdade para ele. Quer saber do negócio? Faz o que você quiser que depois a gente resolve. Aí eu peguei, atendi o telefone e falei bem assim, na frente dele, eu falei bem assim, fulano, ele mandou avisar que ele não está. Aí ele olhou para mim assim, eu falei bem assim, eu falei com o senhor. Aí o cara falou assim, não, eu preciso falar com ele urgente e tal, que outro. Eu falei bem assim, ele mandou avisar que ele não está. Ele está ocupado? Eu falei bem assim, aí eu tirei o telefone, o senhor está ocupado? Aí ele falou bem assim, estou. Eu falei, ele falou que está ocupado. Aí depois eu ligo, eu falei, então tá bom. Pronto. Era melhor ter falado do que antes? Estou ocupado. Mas por que não fala? Porque é o costume da mentira. De repente você mente assim, você nem sente mais. Tem gente que mente tão bem que nem sente. Ah, mentira, minha vida é uma mentira. De repente você vem aqui, que vem ao céu, nós proclamamos em casa, a mesma mão que você levanta para o Senhor, a mesma mão que você comete pecado. O mesmo olho que você chora, é o mesmo olho que você vê coisa que não deve ver. Entendeu? Então, entenda isso, por favor. Não viva essa vida adúltera, como nós falamos semana passada. E lembre, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus, gente. Entendeu? E ela fala muita coisa muito importante. Na verdade, tudo que ela fala é importante. E terceiro, essa daqui, como o crente usa essa daqui, gente? Essa daqui é demais. É de Deus. Ah, foi Deus que mandou bater, foi Deus que mandou ir, foi Deus que mandou aceitar, foi Deus que mandou namorar. Muitas vezes a sua voz está tão alta dentro de você, que quando você ouve a voz dele, você acha que quando você ouve só a voz, você acha que é a voz dele. Você tem que ter discernimento. É por isso que eu falo muito sobre relacionamento aqui, porque tem muito solteiro.
que quando você fala bem assim, eu vou orar orar com uma pessoa não significa, entendeu? Já se relacionar com ela. Por quê? Porque se você está orando para saber de Deus, se tem algo ali bom, tal, aquilo outro, é importante você só orar. Agora tem gente que está orando assim, ó. Ai, que oração linda. Ai, essa é tão linda, tal. Aí Deus fala não, mas dentro do seu coração está tão sim, tão sim, tão sim, tão sim, tão sim, tão sim, que você não consegue ouvir a voz de Deus. E aí você vem para o pastor e fala bem assim, porque eu sempre pergunto, e aí, Deus está nesse negócio aí? É de Deus demais, pastor. É de Deus demais. E eu já oro assim, ó. Deus, que Deus abençoe, que vive em santidade e que case, Senhor. Não tem problema namorar e terminar. O que eu estou querendo dizer? Vai ver, deu errado, vai ver, não bateu a liga, tal, aquilo outro. Não tem problema. Eu não sou contra isso. Eu sou contra ficar 5, 6, 7, 8, 9, 10 namoros. Entendeu? Porque às vezes, mas Deus, mas a gente era tão crente, tal, aquilo outro, mas às vezes não se bate, gente. Tem crente que não se bate contra o crente, sabia? E tem gente que não combina. Né? De repente você vai lá, começa a namorar com a menina é crente, você é crente, vocês são fiéis na igreja, tal, aquilo outro, mas você gosta de sair, ela não gosta, aí começa a ter atrito por causa disso. Entendeu? Por isso que é bom conhecer antes também. Entendeu? E não fingir, né? Principalmente os meninos aí, ó, que estão aí, e as meninas também. Não finge o que você não é. Entendeu? De repente você ouve a campainha. Ó, fulano chegou para te ver. Aí a menina já pega uma vassoura para fingir, ó. Espera aí, amor, tô limpando a casa pra mamãe. Se eu sou a mãe, o pai daquela, tá limpando bosta nenhuma, acabou de pegar a vassoura. Entendeu? Por isso que é importante não fingir antes. Para poder, você vai perguntando, e cuidado com esse negócio, é de Deus. Ah, mas tem coisas que são de Deus. Sim, eu sei. Mas Deus não muda. A palavra de Deus é uma só. Tem a hombridade de dizer, ó, Deus até confirmou que a gente podia se relacionar, mas nós cagamos tudo. A gente pode cagar algo que Deus queria que fosse certo? Pode? Pode. Deus quer que a gente faça muita coisa certa, e a gente não faz. Ah, mas Deus confirmou. Amém, então vai para cima, vai, tal, mas cuidar com esse negócio é de Deus. E paralelo a isso, não tem muito a ver aqui não, mas cuidado com esse negócio. Eis que te digo, que o Senhor está dizendo a tua vida agora. Tem uma pessoa que chegou para mim uma vez e falou bem assim, eu tenho uma palavra profética de conhecimento para você. Depois daquele dia, eu já tomava muito cuidado para falar as coisas. Depois também mais ainda, ele falou bem assim, você tem um problema com seu pai. Aí eu falei, caramba, meu pai é meu melhor amigo, mano. E eu comecei a achar que problema que eu tenho com ele. Mas o ruim é que você não quer fazer as pazes com seu pai. Deus está me falando isso agora para você. Aí eu falei, fiz assim. Ele falou, você não acredita? E sabe por que você não está acreditando? Porque o seu pai até já morreu. E você não tem nem como pedir perdão a ele. Aí eu virei e falei bem assim. E ele falou, e Deus que está me falando. Eu falei bem assim, então amigo, eu acho que não foi Deus não. Ele falou, você não acredita em mim como homem de Deus, como palavra? Eu falei bem assim, a partir de agora não. Ele falou, por quê? Eu falei bem assim, porque meu pai está vivo, mano. A não ser que ele morreu agora, eu não estou nem sabendo. Entendeu? E eu sou amigão do meu pai, cara. Aí ele fez assim, e saiu. Nunca mais conseguiu olhar na minha cara direito. Mesmo depois ele pediu perdão, tal, outro. Mas cuidado com o que você fala. Entendeu? Não peque pelas palavras. Entendeu? Por isso que eu até dou um conselho. Se você quer dar uma palavra para alguém, chega para alguém e fala bem assim, ó, eu estou sentindo no meu espírito algo relacionado à sua família. Tem alguma coisa? Aí se a pessoa virar e falar bem assim, não, então tá bom, Deus te abençoe. E a sua família também. E você sai fora, não passou vergonha. Agora você chega,
eleve, pá! Tá. A pessoa do outro lado já vai esperar o negócio. O pior é que às vezes juntam os dois doidos, né? Entendeu? Deus está te falando. O que Deus está me falando? Deus está te falando. E o que ele está falando? Deus está te falando. O que ele está falando? Deus está te falando. E o que ele está falando? Ah, está falando. E os dois chapam junto e vão embora. Ali é muita droga, é muita doideira. Entendeu? Então vira o seu irmão e fala assim, cuidado com esse negócio de é de Deus. E aí, fica em pé para parecer que está acabando, por favor. Nossa! Uma vida obediente, presta atenção nisso, ao Senhor em algumas áreas, é uma vida que realmente não se converteu. Eu falo isso aqui muitas vezes, não tem como você limitar aquilo que você obedece ou aquilo que você faz para o Senhor. Senhor, até aqui o Senhor pode mexer, a partir daqui o Senhor não pode mexer. Então você realmente não se converteu ainda. Eu sei que é uma palavra forte. Nós citamos uma parte da história de Moisés, mas Moisés viveu experiências incríveis com o Senhor. Até depois da morte dele, ele ainda deixou um legado. Um anjo e um demônio brigaram pelo corpo dele, de tão importante que ele foi, de tanto que ele marcou a história dele. E graças a Deus, a pedra da desobediência, não impediu que Moisés continuasse a viver momentos extraordinários com o Senhor. Porque depois daquela pedra, aquela desobediência, Moisés ainda viveu muitas outras experiências com o Senhor. Por quê? Porque ele não deixou separado por aquilo ali. Ah, mas ele recebeu uma consequência tão forte, pastor. Entendeu? Aí é Deus, é a justiça de Deus sobre ele. Ele pôde subir lá no monte e olhar a terra, aquela terra todinha. E por que eu falo que ele viveu experiências incríveis? Por todas as outras histórias. E uma das experiências mais incríveis que eu vejo na vida de Moisés é que ele deixou alguém para poder suceder ele, que foi Josué. Para mim, o maior sucesso de um líder é quando ele consegue ter um liderado com sucesso, formar um outro líder. Para mim, o meu maior sucesso não é eu fazer as coisas, ou eu estar em algum lugar. Para mim, o meu maior sucesso é ver minha esposa, é ver agora meu filho, é ver meus filhos espirituais, entendeu? Despontando, ministrando, crescendo, entendeu? Minha esposa estava aqui agora há pouco clamando, orando. Essa é a minha alegria. Por isso que eu imagino a alegria de Moisés, de ter um sucessor. Estou aqui, ó, meu filho espiritual, meu filho na bateria, entendeu? Não é para a glória de minha, não, para com esse negócio, é para a glória de Deus. Mas eu estou querendo dizer, isso é uma experiência sobrenatural. Pastor, mas a pedra da desobediência já parou na frente do Senhor? Já. E já tentou me fazer parar, já tentou me fazer desistir, já tentou mostrar para mim que eu não era capaz de fazer aquilo ali. Eu sempre fui muito tímido, muito fechado, e Deus me chamou para algo que eu tenho que ser mais para frente. E eu rejeitei, desobedeci a Deus em muitas vezes, por aquilo que Ele mandava eu fazer. Mas hoje eu entendi que eu não posso perder tempo. Por mais que eu tenha 29 anos, ainda tem, se Jesus não voltar, ainda tem uma vida pela frente, eu quero viver todos os dias intensamente, e viver tudo aquilo que Deus tem para mim. E eu não posso deixar que a pedra da desobediência faça eu parar. Como assim, pastor? Eu posso viver em desobediência? Não, pelo contrário. Se você desobedeceu, hoje é o dia de você pedir perdão, sair dessa vida e começar a caminhar e ir para aquilo que Deus te chamou para fazer. Sabe? Para vencer a pedra da desobediência, é necessário uma obediência completa. Diga, obediência completa. É necessário um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Diga, relacionamento íntimo. Diga, profundo. E é necessário ter paciência. Nesta noite o Senhor nos chama para sair da média. Quem vive agarrado pela pedra da desobediência, vive na média. O que é média? É ser medíocre. Se você deixa ela te tomar e te parar, e te impedir daquilo que você pode fazer, daquilo que Deus quer te usar,
daquilo que Deus vai fazer através da tua vida. Você está vivendo uma vida na média. Deus não te chamou para sentar numa cadeira. Deus te chamou para você levantar e fazer algo para Ele. Seja em qual área for. Eu queria muito pregar. De repente Deus não quer que você... Deus não te chamou para pregar aqui em cima. Deus te chamou para pregar na rua, pregar na sua célula, ministrar a palavra para outras pessoas, ajudar os outros, ter o dom de misericórdia, o dom de fé, dom de cura. Deus te chamou para fazer alguma coisa, mas muitas vezes você não está fazendo porque a pedra da desobediência está te parando. E sabe, o profeta Ezequiel diz o seguinte, presta atenção nisso: o homem me conduziu pela água, Ezequiel 47, 3 e 5. O homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo, diga medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava nos meus tornozelos, diga tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava aos meus joelhos, diga joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava a minha cintura, diga cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo. E o rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Diga fundo demais. Em águas profundas, entenda isso que eu vou falar, tem 2 pontos muito importantes. Primeiro, você não tem controle das suas ações. Segundo, as grandes pedras se tornam pequenas sujeiras no fundo do mar. Trazendo para nós, quando você mergulha num relacionamento íntimo, profundo com o Senhor, o controle da nossa vida pertence a Ele. E as pedras não oferecem nenhum tipo de obstáculo para onde o Senhor quer levar você. Até tocou o alarme. Entenda isso. Como assim, pastor? É em águas profundas que você realmente vai viver as experiências que Deus tem para você. A pedra da desobediência só vai ser vencida na tua vida desse jeito. Se você está vivendo uma vida de fornicação, uma vida de pornografia, uma vida de masturbação, uma vida de mentira, uma vida de pecado, uma vida de roubar, uma vida de sonegar, uma vida de se relacionar errado, uma vida de desonrar as pessoas, você só vai conseguir vencer isso quando você mergulhar em águas profundas. A pedra da desobediência se vence com intimidade. Vocês estão me entendendo? Não adianta você não ter intimidade e você querer fazer algo para Deus. Por que eu li o texto do profeta Ezequiel? Porque nós precisamos ir. Não tem quando você está no mar? Quem já foi no mar? Quem já foi nadar? Se você começa a ir mais fundo, o mar começa a te carregar e o mar começa a te mover, não é? Não é assim que acontece? É o que Deus quer fazer com você. Ele quer levar você para o fundo, não para você se afogar, mas Ele para controlar a tua vida. Não é porque Ele quer você como escravo, Ele quer você como filho. E aí Ele movimenta você. E as grandes pedras que você acha enorme aqui na terra, lá no fundo do mar, são sujeirinhas que estão lá embaixo, que não vão impedir você. E ainda Ele te garante o seguinte: se a pedra for muito grande, te impedir de algum lugar, se o mar estiver muito revolto, Ele te faz andar sobre as águas. Essa é a noite de você pegar essa pedra de desobediência, jogar longe.